fazer os comentários, beleza? Boa noite. Eu sou Cida Andrade, moradora da Ilha do Doce. Seminário Regional para Duarte, repactuação do Doce. Queremos um rio limpo, vivo, sem fome. Moradia. Reconhecimento de todas as áreas onde houve impactos da passagem de maquinários e ou do rejeito na estrutura das moradias, com pagamento de indenização justa aos atingidos, sem quitação final, inclusive aos inquilinos devido aos danos sofridos nas moradias em Barra Longa e Acaiá. Agilidade nas obras dos reassentamentos de Paracatu, de Baixo e Bento Rodrigues, com a garantia de não permuta entre imóveis atingidos e os concedidos a título de restituição do direito à moradia. Reparação das áreas de origem dos distritos de Paracatu, de Baixo e Bento Rodrigues, garantindo às comunidades atingidas o direito de decidir a melhor destinação. Garantia de transparência quanto às garantias dos imóveis, seus pertences, benfeitorias, antes da entrega das chaves. Garantia de restituição do direito à moradia a todas as famílias constituídas pela modalidade do novo núcleo familiar, antes da conclusão do processo de reassentamento de seu núcleo familiar referência. Atribuição às empresas Vale, Samarco e BHP Billiton da obrigação de arcar com os custos por 5 anos após a efetiva transferência das propriedades dos imóveis, objetos de restituição do direito à moradia, de luz, água, IPTU e internet. Concessão da indenização pela restrição ao exercício da propriedade ou posse a todos os herdeiros de proprietários ou possuidores de imóveis atingidos pelo evento crime socioambiental, independentemente da restrição do direito à moradia, uma vez que consistem em direitos distintos. Garantia de cumprimento integral das diretrizes da reparação do direito à moradia estabelecidas no âmbito dos autos, vedada a interpretação restritiva desfavorável às pessoas atingidas em seu cumprimento. Auxílio financeiro emergencial. Acesso ao auxílio financeiro emergencial para todos os atingidos e atingidas que se enquadram nos critérios já existentes de pagamento de água. Pagamento de água para todos que já receberam o sistema Novel, já que ambos reconhecem a perda da renda. Gente, está dando ano, né? Então vocês veem que o primeiro ponto da pauta é moradia. Fala muito da região do Alto do Doce, Maria da Longa, que é a pauta. Só para observar, a assessoria técnica da EDAS tem um papel fundamental no detalhamento dessa pauta. Depois o AF, que é aquela pauta que nós discutimos na comunidade, e ampliar o auxílio de família. Certo? Meu nome é Cornélio Anaíro, do nome de criação agora. Eu não conheço o Cornélio. Damos a água. Equiparação com direito entre o água e móvel. Todos que receberam indenização, água deve ser recebida pelo móvel. Água proporcional aos rios de cidade sem água. Rio Doce sem forno. Trata-se de um programa de transferência de reestruturação em substituição e ou ampliação do ar. Auxílio financeiro remunerado, onde são os objetivos ser reservado recurso para promoção de reestruturação de campo, visando o combate à fome e à pobreza, assim gerido de forma independente em caso de mineradoras que compreendam a participação dos atingidos. Fundo popular, destinado a projetos coletivos para as comunidades
como objetivo reparação e compensação coletiva, visando promover autossustentabilidade, superação das desigualdades econômicas e sociais, a geração de renda e bem-estar, retomada dos modos da vida, promovendo a integração e união. Fundo protegente, fundo de recursos sem ser investido em reparação aos danos causados pelas enchentes, com rejeito a ser direcionados a atingidos e em política pública de prevenção a ser executada nas áreas turísticas, ambos geridos de forma independente das mineradoras e com plena participação dos atingidos. Fundo social. No âmbito da indenização dos interessados, seja criado um fundo social para aplicação em políticas públicas nas áreas sociais de maior relevância, definidas com participação popular e com preferencial destinação dos recursos às regiões atingidas e às mais empobrecidas. A reparação dos danos ao Estado deve ser voltada ao interesse do próprio minerador. Diante disso, apresentamos a necessidade de uma criação de um fundo de reparação de Minas Gerais, que tem o seu direcionado para a reparação do passivo histórico do Estado com a população atingida por barragem, bem como para as ações relacionadas à reparação a combate às enchentes do Estado. Indenização individual justa, que seja mudado os termos de gratificação de impostos pelo programa Nobel e criar um programa de indenização individual que garanta a reparação integral dos danos através da construção de uma matriz de danos a serem feitos pelas assessorias técnicas independentes. E ainda que os grupos de comunidade que ainda não foram indenizados em nenhum processo indenizatório sejam reconhecidos e indenizados, como carteira, de apoio, a pesca no camarão da praia de Suá, comunidade do litoral Baixado e das crianças adolescentes. Certo, hein, gente? Boa noite a todos. Criação de um programa na área da saúde que garanta o diagnóstico, monitoramento, prevenção e atendimento da população atingida pelos diversos danos à saúde física e psíquica. E o doce vivo, que seja garantida a descontaminação e a revitalização de todas as regiões contaminadas pela lama tóxica, garantindo a criação de programa de revitalização da bacia com participação popular e com prevenção de recursos sem valor, teto, até a plena reparação ambiental. Reparação com protagonismo popular, que seja construída no âmbito da repactuação, uma nova forma de governança para a implementação dos programas, garantindo uma participação efetiva de atingidos e atingidas em todo o processo de reparação, sem o protagonismo da Fundação Renova, além de uma forma de afastar e proteger as vítimas da fluência e do poder das mineradoras. Assessorias técnicas independentes, garantia de
integridade e independência do trabalho das assessorias, garantia da continuidade nos municípios no Alto Rio Doce, principalmente Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz, do escavado, que haja, então, sem ter afetivado o direito à assessoria técnica. Expansão do ensino técnico e superior na bacia do Rio Doce. Destinação de recursos para ampliação do acesso ao ensino técnico e superior na bacia do Rio Doce, promovendo cursos e programas que estimulem a diversificação econômica regional, fortaleçam as culturas produtivas e comunitárias locais, capacitem os atingidos para atuação em programas de pesquisa e ação que versem a reparação integral da bacia e garantam um desenvolvimento socioeconômico popular. Expansão do serviço de água e esgoto com o fortalecimento das autarquias e empresas públicas. Destinação de recursos para investimento no serviço de saneamento dos municípios atingidos voltado à qualificação dos serviços de coleta, tratamento, distribuição de água potável e esgotamento sanitário. Desculpem, eu vou corrigir aqui. Meu nome é Maria da Luz. Eu moro no residencial Ilha do Rio Doce, para quem não me conhece. Muito bem, pessoal, agradecer a comunidade, né, desses três sujeitos da luta. Verbalizaram que as comunidades estão debatendo há muito tempo, né? E nós já estamos discutindo nas reuniões, que é fruto de uma acúmulo aí de alguns anos. Acho que vale para a gente chegar aqui nos comentários da pauta, acho que uma introdução geral, coisa que nós já repetimos em outras reuniões, acho que é importante para a gente atualizar. Essa história de repactuação, a gente comentou na comunidade esses dias. O que é a repactuação do Esse nome diferente, né? Nós estávamos dizendo, basicamente, é um novo acordo, né? Um novo pacto, eles estão repactuando. Só que não é um pacto com a gente, que até onde eu sei, ninguém aqui foi chamado para uma reunião da repactuação. Ou foi? Vocês foram, gente? Alguém aqui? Ninguém foi chamado. O pacto não é com a gente. O pacto é entre as empresas, os governos federal, estaduais e as instituições de justiça, para dizer como é que vai ser agora a reparação dos danos da bacia do Rio Doce. Quem começou com isso foi o Zema, o governo Zema, lá em 2021, porque logo depois do acordo em Brumadinho, vocês lembram? O acordo teve um rompimento, teve um grande acordo em Brumadinho no valor de 37 bilhões de reais. Pensem que não cabe nessa sala em nota de 100 nem, nota de 200 agora, né? Aqui nessa sala, de tanto dinheiro. E aí o Zema gostou e falou, vamos fazer a repactuação Rio Doce, utilizando o nome que está nos acordos anteriores. Mas ele não chamou o movimento social, ele não conversou com ninguém, ele começou a movimentação na política com o governo federal anterior para fazer um acordo sem participação. Desde então, fevereiro de 2021, o MAB, junto com essas organizações aqui e muitas outras, vem debatendo com as comunidades, construindo quais são os pontos centrais, levando o assunto para Brasília, ainda em reuniões online, toda aquela dificuldade da pandemia, e juntando as informações para afirmar esse documento que nós chegamos aqui hoje. É fruto de dezenas de reuniões, de conversas e tal. Na época não tinha assessoria técnica ainda, era mais difícil ainda. E na época aí do Rio Doce nem estava no mapa do nosso trabalho, né? Nós falamos esses dias, aí não estava nesse documento inicialmente, que nós não tínhamos feito o trabalho. Foi depois da enchente de 2022 que a gente começou a detalhar com a comunidade essa discussão. Parte dela já está aqui. Quando a gente fala de fundo das enchentes, tem a ver com o trabalho na Ilha do Doce. Desde então.
discutindo a partir de vocês o que nós vimos da realidade terrível daqueles dias. Quando a coisa foi melhorando, né, depois da pandemia, a gente começou a fazer atividades presenciais. Nós articulamos um grupo chamado de Articulação Rio Doce, que aí veio chegando a EDAS, as Cáritas que atuam nessa região, que hoje também são assessorias técnicas, mas que são entidades da luta pelos direitos. E nós fizemos um grande encontro das lideranças da Bacia do Rio Doce, ali pelo mês de final de março, entre maio e abril de 2022. Nós reunimos 300 pessoas. A ilha ainda não estava nesse encontro. A Revés do Belém foi. Teve gente Revés do Belém que foi nessa atividade, micro-ônibus. Lá nesse encontro, nós afirmamos que nós queríamos um Rio Doce vivo e limpo e sem fome, que é o que está aqui no nome do nosso seminário. Queremos um Rio Doce limpo, vivo e sem fome. Que é uma síntese, né? É um resumo, que traz tudo que a gente precisa para ter qualidade de vida. O documento que nós afirmamos naquele encontro, lá em Valadares, em 2022, foi a base que foi entregue para todos os órgãos, se vocês imaginarem, sobre direitos atingidos, discussão de repactuação. Nós levamos esse documento em todo lugar. E aí veio as eleições, que foi aquele tumulto todo no segundo semestre, a gente parou de discutir repactuação, ninguém mais falou disso. Terminou as eleições e no final do ano o governo anterior começou a puxar que tinha que terminar a repactuação. Nós do MAP fomos um dos muitos que falamos. Para que a pressa? Se o povo não sabe nem o que é, né? Vamos discutir mais. Nós levamos então para este ano, 2023, e aí nós temos 3 novidades que atualizam a nossa luta e que dão a oportunidade, inclusive, a gente estar aqui hoje. Primeiro, o governo federal. A vitória do governo Lula permitiu que a gente tivesse mais espaço de discussão pública e de conseguir propostas do governo. Infelizmente, o governo anterior, nenhuma discussão sobre isso, nenhuma. Por isso que o governo federal veio nas comunidades e vocês foram lá em Cachoeira Escura levar as propostas, as questões, as denúncias para o governo federal. Estavam lá 3 ministérios vindo de Brasília ouvindo a comunidade, vocês estavam lá. Muitos aqui também, porque o governo federal tem uma proposta. Então isso é uma novidade, para nós importante, né? Nosso papel de movimento não é nem dizer se está bom ou se está ruim, é de pressionar o governo Lula para a nossa pauta avançar. Essa é a nossa tarefa. Acolher a proposta do governo e discutir para avançar as coisas. Segunda coisa, novidade, assessoria técnica independente. Essa é uma novidade importante, que não tinha assessoria até o final do ano passado. Aí a gente conseguiu pôr a ilha no mapa, realmente, porque tem assessoria técnica. O movimento recebeu uma grande força. Estou citando aqui a ilha do Rio Doce, mas todas as comunidades, NAC, por exemplo, também tem atuação. Timóteo é a assessoria da Cáritas Itabira, assim como aquela região do Cordeiro de Minas é a Cáritas Itabira. E como assim tem as outras comunidades com as suas assessorias. Foi um grande avanço e é uma novidade para nós. Porque com assessoria nós queremos qualificar essa pauta aqui. Por nome, por CPF, do João e da Maria, como eu falei. Todo mundo aqui nós queremos que a gente saiba onde mora, qual a condição de vida e onde é que ele vai entrar na reparação dos direitos. Para isso que também serve o registro familiar, que já está acontecendo pela EICS, vai acontecer nas outras comunidades também, pelas outras assessorias. Como é que nós vamos identificar os atingidos, aproximar das famílias e tal? Por isso é um grande avanço, gente, ter assessoria, ter registro, ter tudo que nós vamos ter ainda com a EDAS, com a Cáritas e com as demais entidades. A terceira novidade que nós temos que marcar é o poder e a influência da ação na Inglaterra. Quem aqui que tem ação na Inglaterra? Mandou o nome lá. Está entre os 700 mil, alguém falou que já está muito mais, dos milhares de atingidos e atingidas que colocaram seu CPF e mandaram para a Inglaterra a cobrança na justiça inglesa, que foi aceita. O julgamento vai ser em outubro do ano que vem, mas isso para o processo inglês é um período legal, né, do ponto de vista de definição, e há uma grande chance da BHPB fazer um acordo que gere ganhos financeiros para os atingidos. A grande questão, entre outras questões dessa ação na Inglaterra para nós, é que primeiro ela demonstra que
milhares e milhares e milhares de pessoas estão sem reparação. Era um instrumento de denúncia internacional. Muita gente está falando dessa ação no mundo. É a maior ação do mundo hoje numa corte. Além dos milhares e milhares de CPFs, tem 2.000 CNPJs e 46 municípios. Então, organizado no Fórum dos Municípios. Ou seja, uma ação gigante. E ela pressiona a BHP Billiton na Inglaterra, que é uma coisa muito importante para a nossa luta. E ela agora está forçando a Vale a ir para a Inglaterra ser processada lá também. Porque a BHP Billiton quer que a Vale divida com ela o prejuízo lá que ela vai ter. Né? Ela chama de prejuízo, nós chamamos de direito. Ou seja, é um debate importante. O que nós estamos dizendo? Olha, nós precisamos convocar os atingidos que estão na ação na Inglaterra para participar da luta do mar e da luta do povo. Essa é uma tarefa que nós temos. E a ilha já está participando disso. E nós queremos chamar isso em cada lugar. Você é atingida, que se organizou como advogado, venha para a luta participar, porque quanto mais a gente aparecer na rua, mais nós vamos incomodar quem quer que seja, chamar a atenção da justiça inglesa. Porque isso dá uma força. Aí, gente, não tem repactuação sem resolver. O governo Lula também está mexendo para discutir a ação do Brasil. Como é que vai ser isso? Nós não sabemos, né? É uma incerteza. Como é que isso vai pressionar a repactuação? Várias dúvidas aí, né? Cenas dos próximos capítulos. Agora, para nós, o que importa é que nós temos uma chance histórica de pôr o povo na briga. E aí que briga o PHP, que briga o Vale, que briga o governo Lula, que briga não sei quem, mas nós vamos estar no meio para garantir o direito atingido. Se a gente não fizer isso, eles vão fazer um acordo entre eles. Vão mudar tudo que tem aqui, vão tirar a assessoria técnica, nós só vamos receber o informe depois. E aí fica difícil, né? Certo, gente? Deu para acompanhar aqui a conversa? A comunidade nós já comentamos isso outras vezes. E aí a nossa pauta, vocês vão observar, e aí a gente precisa ir no encaminhamento, a gente imprimir para todo mundo. Nós temos que fazer material de comunicação sobre essa pauta. Né? Internet, ter um jornalzinho, panfleto, folder, para todo mundo ter na mão. Mas o debate aqui é que se com essa pauta nós vamos imprimir, todo mundo aqui vai assinar. Ela vai virar um documento. O que mais a gente tiver que inserir aqui, nós vamos inserir aqui no computador e imprimir já atualizada, tá? Para gente levar isso à frente. Mas aqui nós podemos afirmar 4 coisas. Primeiro, a gente precisa garantir a continuidade e fortalecimento da ação emergencial de combate à fome e à pobreza na bacia do Rio Doce. Certo, gente? Faz sentido isso? Faz ou não faz? Faz. Lá em Acre precisa disso? Ampliar o combate à fome, a vulnerabilidade das famílias, as dificuldades que a gente não sabe que está atrás da porta de uma casa, né? Nós sabemos que tem dificuldade. O aumento da pobreza a gente foi vendo em todas as comunidades. Na região que a Caritas acompanha, inclusive, a maioria das famílias não receberam nada do auxílio financeiro emergencial, nem foram cadastrados. Na ilha tem os gatinhos pingados, né? Que foram atendidos por isso. Então, uma pauta nossa, várias propostas têm a ver com isso. Ampliação do emergencial de combate à fome e à pobreza. Seja pela ampliação do AF, seja pelo programa de transferência de renda, aí nós vamos discutir isso em vários espaços. Segunda coisa, a gente sai da família propriamente e vai para a comunidade, no sentido mais do longo prazo. Porque esse auxílio, gente, ele não é uma aposentadoria, ele é um benefício temporário, né? Quer dizer, nesse caso não é um benefício, né? É um direito pago temporariamente. Então a gente precisa pensar no longo prazo. Por isso, os fundos para projetos comunitários. Isso já tem no NADIM, isso não é novidade. Nós queremos um fundo gerido de forma independente, que garanta a participação dos atingidos para a gente investir lá na Ilha do Rio Doce, por exemplo. E a associação, a comissão, o NAB, a igreja, pode se organizar para acessar e investir na comunidade. Isso é uma grande chance, uma grande oportunidade. Agora, se a gente não mudar, esse dinheiro vai para o prefeito, vai para não sei onde, as próprias empresas vão ficar com o dinheiro para fazer o projeto comunitário, né? É uma esperteza antiga, inclusive a própria Renova é basicamente isso.
ganhando dinheiro, né? Rodando dinheiro para ela mesma. Nós queremos que o dinheiro rode. Imagina, CNPO, vamos investir em moradia pelo Fundo Comunitário da Reparação. Veja só a oportunidade, né? CNP, vamos construir moradia para os atingidos pelo Fundo Comunitário. Né? É uma forma de você pensar no longo prazo. Então, e aí alguém falou numa reunião, acho que foi a Verônica da EDOS, meu assunto é sonhar, né? Eu trabalho com sonho. Exatamente isso. Nós queremos sonhar a comunidade. Por isso que eu estou chamando isso desse fundo popular, mas é basicamente o sonho que nós queremos. Terceira coisa, indenização individual. Aí é um outro campo de direitos, que é como o seu José, Dona Maria, no seu CPF individual, vai receber ou não uma indenização justa financeira. Aí é específico. Aí nós tivemos vários programas. Teve aquele PIN, lá no início, né? Programa de indenização imediata, que pagou pouquíssimo pra gente. Depois veio o Novel, né? Que algumas pessoas receberam, acho que umas 80 mil pessoas. Parece um número grande, mas ficou de fora mais não sei quantas mil pessoas. E o problema é que todo mundo que recebeu assinou uma quitação final, que cortou o direito futuro. Quem assinou no Novel talvez não receba o LAF. Por isso que está aqui na nossa pauta a quebra da quitação final. No fim. Qual que é o critério usado nessa indenização? Porque tem várias áreas. Começa a coisa de Essa é uma pergunta boa. Pode entrar depois. Teve um juiz que criou essa história. É uma história longa, mas foi um juiz combinado com alguns interesses. Essa história é interessante. E um quarto bloco de direito, gente, tem a ver com o meio ambiente. Que aí tem a ver com água, tem a ver com limpeza do rio, tem a ver com saúde, meio ambiente. Aí eu estou separando aqui só para a gente entender a lógica do documento. Mas o meio ambiente somos nós, né? Então está tudo junto. Não é separado. Nós somos o meio ambiente. Então, esse é um direito de longo prazo, isso é muito importante. Como é que vai ser isso? Dito isso, falei bastante, eu falo muito, vocês conhecem. Agora nós queremos continuar. A primeira pergunta já está feita aqui sobre o Novel, né? De onde que veio isso? Aí a gente pode dialogar quem ajuda, mas é uma pergunta importante. Nós não aprofundamos muito sobre como é que seria uma indenização individual. Mas com certeza o que foi feito no Novel não atende os atingidos. Falei demais? Vamos abrir a fala agora, depois desse breve resumo dessa contextualização, né? Breve, reafirmando que a gente já tinha discutido a comunidade. Vamos discutir a pauta, gente? O que vocês acham que está faltando nesse documento? Que a gente não falou. Como é que nós vamos discutir isso lá na ilha? O que está faltando? Aqui as organizações que estão aqui, como é que a gente pode... E também fazer perguntas, os mandatos que falou, fiquem à vontade. Depois a gente vem para cá para tentar responder e continuar o diálogo. E aí aqui na edição do documento nós vamos continuar escrevendo isso ali, fazendo essa adaptação. Quero que faça registro da presidente do CAFRO, que está aqui com a gente. Estudantes secundaristas que estão aqui com a gente, levanta a mão. Estão ali. Coisa boa, Wesley, né? Muito bem. E o Leonardo Monteiro, gente, o deputado federal, mandou um vídeo para nós, e depois das inscrições nós vamos ouvir, tá? É o deputado federal aqui da nossa região e está na comissão externa da Câmara dos Deputados. Inscrições abertas, a primeira pergunta já foi feita, né? Então fala até amanhã, vocês não vão voltar mais do que fala de cá. Gente, uma coisa importante, tem várias pessoas aqui da assessoria técnica, né? Levanta o braço aí, braço e mão. Estão trabalhando nas comunidades, estão aqui ouvindo a gente também, tá junto, né? Tem a Edes e Cádiz, né? Aí no campo, coisa boa. Muito bem. E para todos vocês também, tem o microfone aberto. Quem vai continuar aqui? As perguntas. Nath? Aí fala o nome, tá? Comunidade, fica à vontade. Aí vamos ficar uns 3 minutos, gente, para dar tempo de todo mundo falar. Só deixar destacar para quem tem acompanhado, né?
como ele mesmo falou, está tudo muito integrado no meio ambiente e a gente teve há pouco tempo, né? Então a gente queria ressaltar, a gente teve audiência pública, né, em Belo Horizonte, tratando a questão, né, da educação do Instituto Federal aqui, a nossa dificuldade de licenciamento de informação. A população não tem informação desses dados, isso é muito sério, gente. O professor Alex fala, os alunos, os pais, às vezes até desconhecem, tem ensino técnico aqui, principalmente os alunos da cidade. Aí você imagina a proporção disso nas cidades, né? As outras cidades da nossa região do Vale do Aço, que é muito grande. Então, a gente precisa realmente estar, né, nessa luta por se tratar do meio ambiente. Aí a gente vem e discute, gente, a proporção disso, se tem profissional para isso, para trabalhar, né? A gente sabe que não tem, né? E a gente fica aqui meio estagnado, a gente fica paralisado, porque aqui oferta curso, porque é para a área siderúrgica, qual que é o objetivo deles? Os Minas, a Peram, né, vamos dizer, Semibra, acabou, a gente não tem mais nenhuma expectativa, gente, nada mais. E cada ano, a gente, após a pandemia, a gente viu que foi só diminuindo nessa questão. Então, é necessário a gente ter, ou pensar como que a gente vai estar passando isso também, como forma de pauta. Então, se é dinheiro público, então é destinado para a população, então esse dinheiro da recaptação também tem que ser investido no Instituto Federal. Digo mais, na Universidade Federal que tem que ser criada aqui. Então, se a pauta é isso, então vamos colocar isso integrado, né? A Universidade Federal do Vale do Aço. Aí o Vale do Aço, né? Estamos falando de Paraíba, Timóteo, Fabriciano. Então, gente, é passar isso para todas as regiões. Olha, o seu filho tem direito, não vamos colocar só o seu João, né? O meu tio Sebastião recebeu também a indenização lá de Belo Oriente. Ô meu tio, a questão não é só a indenização. Os meninos, meus primos, seus filhos também têm direito à educação. E esse dinheiro que eles estão dando para vocês, alguns vão ter pegando devidamente, ele precisa ser voltado para a Universidade Federal. Você sabia que aqui não tem? E os meninos, seus filhos, seus netos podem estudar? É ensino técnico, é ensino federal, então não tem. E você sabia que esse direito tem que ser investido na população? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Não sei se eu estou dizendo de forma simples, mas deixar bem claro isso para eles. Porque a gente não tem essa informação, eles não têm conhecimento disso. Está muito distante, gente. E para a gente que acompanha, parece que é algo tão simples, mas para eles não é. As pessoas não têm essa consciência. E aí a gente vê que o campo enorme que a gente tem para desenvolver outras profissões, a gente está limitado na área siderúrgica, como o professor Alex falou, é só curso técnico. É servente e fica todo mundo ali no seu quadrado, né, no seu espaço ali, sem poder ampliar a discussão ou qualquer outra coisa que seja, né, relacionada à educação. Então, eu acho que isso é o principal. A gente poder passar isso para a população e entender, né, que todo mundo entender que é direito nosso. Não é? Tem gente pegando dinheiro, aí eu vou lá, gastei meu dinheiro na minha casa, comprei um lote, acabou o dinheiro. Mas a vida não muda, né? A água continua lá contaminada, e como que vai ser isso? Né? Eu acho que vai ser. Obrigado, Jéssica. Então, assim, eu faço parte da equipe da Educar, da coordenação da secretaria. Então, está aqui nosso professor Reni, nosso professor Vasco, nosso aluno Vitor e a Maiara, gente, que foi nossa aluna no início do projeto. Ela foi nossa aluna no início do projeto. E aí, ela sabe a luta que foi para a gente mudar de vestibular para a universidade, né? A universalização do ensino médio. Gente, sem comentário, né? É outra história, né, Maiara? É outra história, gente. Vocês não têm noção da oportunidade que os meninos têm hoje, que a gente lutou muito para chegar até aqui. A Maiara hoje é formada, está aí trabalhando com vocês. Então é isso. A serviço
dos atingidos. Coisa boa, olha só, maravilha. Gente, mais inscrições que eu não vi aqui, a quantidade. Sim. Muito bem. Segunda inscrição aqui já tudo bom dinheiro. A turma que trabalha na TV de Patinga sabe o dinheiro que veio, né? Já veio muito dinheiro do produtor de Patinga, a gente nunca foi chamado para uma reunião. Nunca existiu. É se manter assim como Caratinga, né? E assim como outros. Gente, inscrição aberta. 5 para as 8 aqui no relógio, vamos mais um tempinho, chega mais. Toda a infraestrutura da rede. Chega mais, gente, chega pertinho para gravar ali. A minha voz está muito ruim. Toda. Boa noite a todos. Eu sou Deusdete, moro no bairro Iguaçu. No último ano, no mais dinheiro com o prefeito, que fala da memória, ao corte da memória da gente nesse negócio de pandemia, houve uma reforma das redes de esgoto do bairro Gordo, aqui na nossa cidade. Todo esse dinheiro, todo esse financiamento provém do dinheiro da Vale do Grosso, da Renova. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu era presidente do programa na época. Esse projeto não foi passado por nós pela aprovação, porque só foi a questão das áreas, mas toda essa reforma do bairro Gordo, aquelas ruas que se viram lá, plano gráfico, toda essa reforma da rede fluvial do bairro Gordo foi com dinheiro da Renova. E aí, o bairro Gordo, em relação ao Rio Doce, dentro do município de Patinga, é o que está mais longe, né, das margens do rio. É só uma questão de informação. Gente, quem quiser falar, se aproxime aqui. Boa noite a todos e todas. Sou Reni Batista, professora da Rede Educar Minas e coordeno o nosso núcleo Atitude. E a questão toda, quando a gente está discutindo educação, dentro deste processo de repactuação, na verdade o que nós estamos trazendo aqui enquanto Rede Educável é de questionar vocês que são atingidos, o que é necessário ser estudado, ser feito, ser produzido depois desse crime. Como é que está a saúde desse povo? A gente vai precisar de profissionais formados especificamente para o que aconteceu com a população dos atingidos? Nós vamos precisar de fazer o que com o meio ambiente? Nós temos aqui um espaço de formação, nós temos profissionais para desenvolver esse trabalho nas comunidades. Como é que é isso? Como é que se pensa isso? Porque todo mundo fala de todo o trabalho que tem que ser feito, a indenização pessoal tem que ser feita, mas e as pessoas? Como é que essas pessoas garantem o seu desenvolvimento para as gerações futuras? E é nesse sentido que a gente que acredita na educação, nós achamos que não dá para fazer uma repactuação sem colocar um processo de formação de profissionais para trabalhar a saúde, para ver o que tem nessa água, o que isso vai estar impactando a vida de vocês, para que a gente não precise fazer uma audiência que nós fizemos logo depois do crime, lá em NAC. E uma pessoa, uma atingida, pegou uma jarra da água da casa que ela estava recebendo e foi entregar para o pessoal, não sei quem lembra desse fato, e foi servir na mesa para as autoridades que estavam lá. E ninguém quis tomar água. Mas é essa água que está chegando nas casas. Como é que é isso? Então, é nesse sentido que a gente acha que uma universidade federal aqui na nossa região, ela vai trabalhar isso, porque ela vai trabalhar o nosso solo, ela vai trabalhar a nossa água, para garantir isso, para garantir a nossa saúde, para garantir o nosso desenvolvimento. Então, é nesse sentido, não é simplesmente que a gente quer uma universidade.
é porque realmente é dali que nós vamos pegar profissionais para trabalhar a nossa questão, tá? Gente, boa noite. Eu sou da área do Rio Doce e eu queria aproveitar a deixa da moça ali e da outra aqui que falou a respeito de contaminação de água. E do rapaz que disse a respeito do irmão, a ilha, eu sou da ilha, e a ilha não tem nada, não tem nem saneamento básico, não tem tratamento de água, nem esgoto. E eu me lembro que foi acordado, peço até perdão pelo meu dialeto, mas houve um acordo onde não sei se a prefeitura ou se a Fundação Renova ia abastecer, ia servir um abastecimento de água na ilha, que eu creio que não houve. Eu não vejo esse abastecimento. Nós tivemos até lá passando a medida da caixa de água, essas coisas, e não houve esse comprometimento. Fizeram um acordo e não comprometeram. E assim, igual a moça disse aqui, ninguém ia estar te dando dinheiro, irmão, se não tivesse uma contaminação séria. Ninguém ia distribuir dinheiro. É uma coisa muito séria e um descaso muito grande. Você entendeu? Tem muita gente, às vezes, que vem a respeito de dinheiro. Igual, talvez vai olhar para a minha imagem, que eu vim do jeito que eu estava, irmão. Mas eu vim. Tem muitos que receberam o convite e que não estão. E é uma coisa muito séria. Eu queria puxar a atenção para essa questão dessa água. Porque todos da Ilha do Rio Doce compram água hoje para alimentar e para beber. Para fazer comida e para beber. Para fazer toda a necessidade não tem como. Não tem como. Nem o dinheiro que essa Marco deu não seria o suficiente. Mas eu queria puxar uma atenção para esse ponto da água, porque isso é uma coisa que é muito séria, irmãos. Ninguém estaria dando dinheiro de graça se não houvesse uma contaminação, não. Eu sou o Vasco Lagares, sou assistente social, e o Marconi tocou num ponto ali que a gente despertou. Eu estava ouvindo ele falar dessa questão da água, e nós temos um problema até bem sério em relação à água. O que a gente está observando na nossa região? Valadares está passando por um processo de privatização da água, da gestão da água. Em Patinga, a prefeitura não renovou a gestão da água com a Copasa e também quer fazer um processo de privatização da gestão da água. Então é uma tendência na nossa região. Nós temos um rio, que é o centro da questão da água da nossa cidade, da nossa região, contaminado. Nós temos essa contaminação, não fica só no leito do rio, ela também vai para os lençóis. Então, olha a encruzilhada que a nossa região tem enfrentado com essa questão da água para consumo humano, da água potável, a água que a gente consome, que a gente bebe, que a gente cozinha. E nós estamos vendo isso se transformar numa moeda, numa mercadoria que vai ser entregue para empresas. E no caso de Ipatinga, a gente não tem fonte de água. Então, como é que nós vamos comprar água? De onde que nós vamos tirar a água? Eu acho que, para além da contaminação, tem a gestão privada da água e que nós estamos aí correndo sérios riscos, né? E de não termos água sequer para comprar, porque nós não vamos ter dinheiro suficiente. Turma do fundo aí, gente, só vejo a gente mais de pé. O Léo Patrício fica bem-vindo, chegando aí nosso amigo. Fica à vontade, tá? O microfone está aberto. Turma aí no fundo, quer falar uma coisa? Perguntar, questionar, discordar, porque serve para isso o microfone. Fala o nome. Nome e identidade. CPTM. Esses resultados,
Eu não tenho informação que não é minha área, mas tenho certeza que eu tive um caso na família, amigos, empresa, Muito obrigado. Quem se aproximar, vamos fazer aqui então, o último movimento das inscrições. Então, a fala do nosso amigo pode se aproximar ao próximo, outros quiserem se aproximar, para a gente ajudar aqui nas respostas, né, do que a gente souber. E também, sobretudo, quais são os próximos passos que nós vamos dar, datas, etc. Vamos também imprimir o documento para todo mundo assinar, que vai virar de fato um documento que vai ser entregue por ele. Vou falar próximo, né? Vou falar o que eu participei, porque em 2018 eu tive lá em Caratinga, naquela reunião com a vereadora de Caratinga, sobre aqueles 23 milhões, que era uma bacia do Caratinga, né? Parou ainda do apoio, não fica nada. 2018, para fazer agora 5 anos. E agora não temos nada. Nem com dinheiro de terra não conseguimos fazer nada. Ainda, nem um centavo. Se perguntaram um dia desse, o pessoal vai embora, o pessoal está visitando sua casa, ele vai ter o meu prédio. A outra coisa, nessa reunião que eles me perguntaram, me perguntou, eles falaram lá que está querendo fazer um torneio de pesca de doce. O torneio de pesca. Quem pegar o prêmio maior, vai. Eu perguntei para ele, vocês vão colocar isso no meio? Só na ilha existe 2 anos. Conheço o rio de ponta a ponta. Quando esse biólogo queria fazer uma visita de doce, eles ligaram na minha casa e perguntaram como fazer para chegar no rio doce. Então não tem. Agora, esse fica falando um monte de coisa na televisão, de rádio, igual vocês estão vendo aí para todo lado aí. Agora, a ação dele eu não tenho visto, não. Se alguém tem visto, não fala. Eu participo de várias coisas. Eu acompanho, eu tenho que fazer. Então, eu faço pergunta. Mas eu não tenho resposta. Isso marcou e falou o negócio da água. É verdade. Agora a polícia fica sabendo primeiro quando eles vão lá fazer uma coisa, porque ela não frente. Entendeu? O coração mesmo foi porque ele teve esse não demorado, por isso vai lá. Da água, vou comprar água para gás. Você sabe que você já você sabe. Entendeu? Lá não tem esgoto, não tem água, não tem nada. Cadê o dinheiro? Aqui no lugar, São Lourenço, eu vi essa semana. Agora São Lourenço na frente de nós, muita coisa. Uma cidade pequenininha. Porque foi partido em 2021, aí está aqui, ó. Aí tem uma vereadora que já sabe. Começou na escola, isso? Esses 7 milhões. E nós? Falar que gastou 400 mil reais, você chega em 2022. Eu não queria um centavo. Entendeu? Falar é muito fácil, quer ver? Não fácil. Eu prefiro que faça e não é isso. Muito mais. Gente, mais gente para a gente encerrando essa parte. Se aproximem aqui para a gente encerrando. As inscrições, né? Pessoal, boa noite. É muito oportuno nesse momento que nós estamos tendo aqui. Uma discussão que meu nome é Léo Patrick, eu sou vice-presidente aqui do BT de Patinga e cheguei nesse instante, né? Os cidadãos hoje o dia inteiro recebendo o superintendente regional do trabalho aqui no estado, né? Em algumas agendas, eu deixei a agenda lá no outro para deslocar para cá pela importância desse debate que nós estamos tendo aqui, que lamentavelmente está sendo oportunizado por um crime ambiental. Mas é importante resgatar, eu até me inteirei ali com o Vasco rapidamente, de como que tinha sido a discussão,
da história da nossa região aqui com relação à degradação ambiental, que não começa exclusivamente com o ciclo da mineração, né? Nós sabemos que, inclusive, foi uma justificativa para que os municípios do Vale do Rio Doce entrassem na área mineira da Sudene, que essa região nossa, principalmente, talvez de NAC em diante, e pega Valadares, Conselheiro Pena, Resplendor, Aimorés, é uma região que já há anos sofre com um fenômeno de desertificação. Nós temos os topos de morro praticamente todos careca, fruto de um modo de desenvolvimento nacional instalado ainda no governo Getúlio Vargas, em 1930, 1940, em que nossa madeira aqui da região foi toda dizimada para atender um projeto nacional de desenvolvimento na base depredatória. Então nós já sabemos que, historicamente, nós já somos atingidos. Nós sabemos que o Rio Doce, antes do crime de Mariana, já vinha sofrendo com a seca, estiagem, muita poluição. O que a gente vê de morro aqui com plantação são de monocultura de eucalipto, que também tem um prejuízo muito grande. Quando eles fazem o corte do eucalipto no período de chuva, em termos práticos, lava toda a lama que vai para o fundo do rio açoriano. Então nós já estamos vivendo esse impacto ambiental aqui há muito tempo. No ano passado eu escrevi um artigo que hoje eu pesquiso exclusivamente sobre educação ambiental. Eu sou bolsista de pesquisa num projeto da Petrobras, e por isso a importância dessas empresas serem estatais, que talvez se a Vale hoje permanecesse sob o controle do Estado brasileiro e o próprio Minas fosse do controle do Estado brasileiro, nós não estaríamos vivendo essa situação tão degradante aqui na nossa região. Então a Petrobras ela preocupa em fazer a mitigação de impacto, que é diferente da reparação de dano. Políticas de mitigação de impactos é uma política para se evitar o crime ambiental. A reparação de dano é quando há um crime. Então é preciso colocar esse espaço aqui com os atingidos e todo esse trabalho da repactuação a serviço de um novo modo de desenvolvimento que consiga romper com essa estrutura de economia depredatória da nossa natureza aqui. Por isso a importância desse momento, por isso a importância do debate que nós temos feito da questão do ensino público superior aqui na nossa região, porque nós entendemos que é a instalação de uma universidade aqui na região que vai contribuir para o fomento de ensino, pesquisa, de nova cultura econômica, mas que de fato esses recursos sejam destinados para uma ruptura definitiva com esse modo de desenvolvimento depredatório que não começa com a mineração e muito provavelmente quando terminar a mineração irão procurar outra cadeia produtiva com a mesma lógica operacional. Então o que nós temos hoje aqui em Patinga da deposição de resíduos de pó preto é um crime ambiental. Isso precisa ser dito. A gente precisa dar às coisas os nomes que verdadeiramente elas têm. Então o que acontece hoje aqui do pó preto é um crime ambiental que não há reparação de dano. A medida que a empresa toma é de mitigação de impacto, mas é um crime, né? Porque tem sobrecarga em cima da saúde pública, tem sobrecarga em cima das próprias pessoas, moradores do Bom Retiro, relata prejuízos pessoais, materiais, que são de ordem criminosa e que não se tem a reparação. Então, basicamente, é fazer esse registro, que a ação mais oportuna e necessária que os atingidos precisam protagonizar é que esse espaço da repactuação seja um espaço para o reconhecimento, que não dá para continuar reproduzindo esse modo de desenvolvimento que nos deixa com os ônus e todo o prejuízo, socializa todos os danos, né, e privatiza
e exclusiviza os lucros na mão de poucos que nem aqui estão. Se vocês verem os resultados aí das meninas, lucro líquido trimestral de 2 bilhões, e a cidade com desemprego, empobrecimento, pessoas com mão de obra subemprego, né? Então isso precisa ser registrado. Tá? Obrigado. Bem, gente, eu vi minha inscrição aqui agora. Vocês estão aí, né? Tá tudo certo? Tá dando para ir, né? Para entender. Muito bem, gente. Então nós tivemos então a apresentação da pauta, né? Chegaram depois, eles estão aqui apresentando o Sindiúti, Cíntia da coordenação do sindicato dos trabalhadores de educação, a Lili, outras pessoas que estão por aí. Os hoje da luta com o lanche que nós tivemos, tá? Muito obrigado. Sindiúti aí na luta, sempre na luta com os atingidos. Então, para quem chegou agora, nós tivemos esse momento, né, da abertura, depois da leitura da pauta, e agora nós vamos discutir essa pauta. Eu fiz algumas perguntas, nós vamos tentar dialogar aqui, mas sobretudo, gente, é um momento de preparação para os próximos passos, né? Nós já comentamos na comunidade, tem uma agenda, já diz que nós vamos fazer atividades na região, reuniões, junto da assessoria tem alguns encaminhamentos, então é uma reunião de trabalho, como a gente sempre fala, toda reunião tem que sair com alguma coisa, né? Qual é o próximo passo? Então nós vamos ficar só rodando, não tem uma proposta para a gente dar seguimento. Então, vou passar primeiro para a Francine Daídas, que vai dialogar com algumas questões. O senhor pode ficar aí que a gente leva o microfone? Ou você quer chegar?
pedreiro, o ajudante do pedreiro. Você sabia que uma massa de concreto feita com apenas 2 carrinhos de areia, o pedreiro, todo mundo que trabalha e mexe com obra civil sabe disso. Um saco de cimento, 2 carrinhos de areia é material para o pedreiro rebocar no mesmo dia de serviço. Se ele for um bom pedreiro, que você for mesmo ele fica um dia inteirinho amassando aqui na parede. Eu estou falando aqui da maneira. Quando ele estiver amigo, ainda rende um pouco mais, mas resumindo, ele está trabalhando o dia inteirinho com areia contaminada, com metais pesados. Isso aí não veio daquela lama, porque a lama não gostava. Ali tem mercúrio, ali tem chumbo, cobre e outros metais. Eu estou falando aqui do chumbo. O chumbo é um produto. Tem uma empresa lá dentro do bairro que ela trabalha com chumbo. Eu vejo pouca gente aqui sabe disso. Tem 2 colegas meus que trabalham nessa empresa. Eles só trabalham 3 horas por dia. Por quê? Porque eles não podem trabalhar mais que isso. Tão contaminante que é o chumbo. Tem chumbo no meio dessa areia hoje. E eu fico até agora, ninguém tocou nesse assunto. Ninguém tocou nesse assunto. E aí? Como é que fiquei no assunto desse aí? Olha só, e aí? Como é que fica a população? Como é que são do lado do ar? Como é que saúde estão indo essas carretas de areia para poder construir a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Eu deixo isso aberto para vocês. O povo tem técnica, né, gente? Técnica e conhecimento. Muito bem. Assessoria técnica, a gente precisa ajudar, aprofundar, para fortalecer a técnica do atingido, né? Para a gente pôr essa técnica a serviço da luta. É isso aí. Então, vou chamar aqui a Francine para a gente dialogar sobre as pautas e sair. Eu trabalho em Maedas e eu quero primeiramente agradecer mesmo a oportunidade de ser ouvida aqui por vocês e participar e aprender. Muito obrigada. Nós aqui da assessoria técnica, né, minha amiga Geise vai falar daqui a pouco, a gente está muito feliz primeiramente por trabalhar a serviço da causa dos atingidos. E a gente considera que a assessoria é um direito do povo mesmo, um direito de participar.